Um milionário estava prestes a assinar e perder tudo, até que uma faxineira sussurrou algo em seu ouvido. E o que ele fez depois chocou a todos. Antes de começar, comenta aí de onde você está assistindo. E no final, não esqueça de dar uma nota para essa história, de 0 a 10. Vamos lá? David Miller, um dos empresários mais influentes de Chicago, estava prestes a selar o maior acordo de sua carreira. A fusão com a Sterling Corporation prometia levá-lo a um novo patamar. Bilhões estavam em jogo. A caneta já estava em sua mão, a ponta pairando sobre o contrato, quando a porta se abriu silenciosamente. Com licença, só vou esvaziar o lixo rapidinho, disse uma voz suave. Era Ana, funcionária da limpeza, empurrando seu carrinho com discrição. Ninguém ligou. Todos estavam ocupados demais. Celebrando antes da hora, Ana se aproximou da lixeira ao lado de David. Abaixou-se, como quem ajeita os sacos, e então se inclinou levemente, aproximando o rosto do dele. E foi aí que ela sussurrou. Não assine. É uma armadilha. David congelou. Sua mão parou a milímetros do papel. A caneta caiu, deslizando sobre a mesa. O quê? Ele murmurou atordoado. Ana levantou-se com calma, sem encará-lo novamente. Pegou a lixeira e empurrou o carrinho, em direção à porta como se nada tivesse acontecido. Mas David não conseguia tirar os olhos dela. David, Leandro, seu sócio e amigo de longa data, se inclinou com um sorriso estranho. Tudo certo, Sr. Miller? Perguntou Javier do outro lado da mesa. Pronto para assinar? Davi engoliu em seco. O contrato ainda estava ali, aberto. Todos esperando. Ele olhou para Leandro, depois para Javier. E por fim, para a porta, onde Ana já quase desaparecia. No corredor. Preciso de 5 minutos, disse ele, levantando-se de repente. 5 minutos? Leandro forçou um sorriso, mas os olhos apertaram de leve. Está tudo bem? Preciso resolver uma coisa, respondeu David, já saindo. Sr. Miller, todos estão aqui. Não há mais nada a revisar, protestou Javier. 5 minutos, repetiu David, firme. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. No corredor, alcançou Ana rapidamente. Você, agora, comigo, disse apontando com firmeza. Surpresa, ela hesitou, mas assentiu. Caminharam em silêncio até uma pequena sala de descanso. David entrou primeiro. Ela o seguiu. Ele fechou a porta. Explique agora, e me convença de que você não é louca por ter me interrompido. Ana segurava um saco de lixo, as mãos trêmulas. Eu sei como soa, mas ouvi conversas, coisas que ninguém mais ouviu. Estão armando para você. Quem? A Sterling. E seu sócio, Leandro. A voz dela tremeu, mas logo se firmou. Eles esconderam dívidas no contrato. Vão usar a fusão para transferir o prejuízo para sua empresa. Se você assinar, perde tudo. David ficou em silêncio, lutando contra o impulso de rir. Mas o arrepio que sentiu, ele não pôde ignorar. Qual seu nome? Ana. Há quanto tempo trabalha aqui? 8 meses. Turno da noite. David deu um passo à frente, olhos firmes nos dela. Se isso for mentira, você está demitida na hora. Entendo e aceito. Mas se eu ficasse calada e você perdesse tudo, nunca me perdoaria. David desviou o olhar para a cidade abaixo. Chicago continuava girando, mas o mundo dele acabara de rachar. Você tem provas? Tenho. Fotos, áudios, prints. Posso te mostrar hoje às 19 horas. Aqui mesmo, disse ele. Traga tudo. Se não me convencer, será seu último dia. Ana apenas assentiu. Às 19 em ponto, David entrou na sala. Ana já o esperava com uma mochila no colo. Obrigada por vir, disse ela. Mostre o que tem. Ana tirou o celular e começou a mostrar. 3 semanas atrás, ouvi uma conversa na sala ao lado da de Leandro. Ela deu play em um áudio. Assim que ele assinar, teremos o controle total. Tem certeza de que ele não suspeita? David sempre foi ingênuo. Foi assim comigo antes, será de novo. E se ele descobrir? Não vai. Confia em mim, Sofia. David arregalou os olhos.
Sofia, sua ex, a mulher que terminou com ele 2 anos antes, agora estava com Leandro e contra ele. As imagens seguintes mostravam documentos, contratos adulterados, transferências bancárias secretas. Na sua versão você mantém 60% da empresa, mas na verdadeira, só 20%. Isso é crime, murmurou David. Tem mais, disse Ana. Transferência de 15 milhões da Sterling para Leandro. David cambaleou até a janela. O mundo parecia escuro, distorcido. Por quê? Porque, às vezes, o dinheiro revela quem as pessoas realmente são, respondeu Ana. Mas por que você me contou isso? Podia perder o emprego? Ela hesitou. Porque é o certo e porque você é diferente. Trata todos com respeito. E eu não podia ver o que fizeram com a minha carreira acontecer com você também. David a olhou fixamente. Você tem formação. Isso tudo, você entende contratos. Ela abaixou a cabeça. Trabalhei na Mackenzie, me formei em administração e finanças na Northwestern. Mas, quando precisei de ajuda para pagar a cirurgia da minha irmã, aceitei esse trabalho. Você era consultora? Sim, e fui dispensada quando recusei um favor do chefe. Meus diplomas não importavam, só vi portas fechadas. David sentiu um nó no peito. Ana não era apenas uma faxineira. Era uma especialista que arriscava. Tudo por justiça. No dia seguinte, ele foi ao RH. O currículo dela estava lá. Formação impecável, experiência de elite. À tarde, encontrou-a limpando janelas no 12º andar. Por que escondeu isso? Porque aqui, ninguém olha 2 vezes para uma faxineira latina. É mais fácil me ignorarem assim. Você merecia estar em outro cargo. Talvez. Mas agora, tudo o que importa é impedir essa traição. Nesse momento, Leandro surgiu no corredor. David, o que faz aqui? Só verificando se está tudo limpo. Você me conhece. Gosto de atenção aos detalhes. Leandro estreitou os olhos desconfiado. Espero que hoje não haja mais hesitações. David forçou um sorriso. Hoje será diferente. Naquele momento ele sabia. O jogo havia mudado. E o que vinha pela frente seria decisivo. Mas Leandro parecia genuinamente preocupado. Estou bem, Carlos. Só quero ter certeza de que estamos fazendo a coisa certa. Claro que estamos. Leandro sorriu. Essa fusão vai nos tornar líderes absolutos no mercado. Confie em mim. As portas do elevador se abriram e eles entraram. Mas enquanto desciam, Dave não conseguia parar de pensar nas palavras de Ana. Às vezes o dinheiro muda as pessoas. E, pela primeira vez em 15 anos, ele começou a se perguntar se realmente conhecia Leandro. Naquela tarde, Ana terminava de limpar o banheiro executivo no 15º andar quando ouviu passos no corredor. Já eram quase 5 da tarde. A maioria dos executivos já havia ido embora. Ela franziu a testa, curiosa para saber quem ainda estava por ali. A porta estava entreaberta e ela reconheceu imediatamente a voz grave de Leandro. Ele falava com alguém. Uma mulher respondeu. E Ana sentiu um arrepio na espinha. Era Safia. Tem certeza de que é ela? Perguntou Safia, a voz carregada de irritação. Absoluta. Investiguei depois de ver o Davi conversando com ela ontem, respondeu Leandro, aproximando-se. Ana Santos, 28 anos, ex-Mackenzie. Inteligente demais para o próprio bem, Ana prendeu a respiração, encostando-se na parede fria do banheiro. Seu coração disparou. Eles estavam falando dela. Você acha que ela ouviu nossa conversa da semana passada? Safia soava preocupada. Tenho certeza. Verifiquei as câmeras de segurança. Ela estava limpando meu escritório exatamente na hora em que finalizamos os detalhes. Leandro fez uma pausa. E hoje o David estava diferente. Voltou atrás. Na assinatura, fez perguntas demais sobre cláusulas que ele mesmo já havia aprovado. Droga! Sussurrou Safia em pânico. Se o David descobrir sobre a gente, sobre o dinheiro, ele não vai. Leandro a interrompeu. Não se agirmos rápido. Tenho que me livrar da faxineira antes que ela cause mais problemas. Ana cobriu a boca com as mãos, tentando controlar a respiração. Eles sabiam. Sabiam que ela tinha descoberto tudo.
Como? Perguntou Safia. Da forma mais humilhante possível. Leandro respondeu com frieza. Vou acusá-la de roubo, na frente de todos. E se o David tentar defendê-la? David é meu melhor amigo há 15 anos. Mesmo que desconfie, ele não vai me confrontar publicamente por causa de uma faxineira. Leandro riu baixo. Ele é previsível demais. Ana fechou os olhos. As lágrimas começaram a cair. Ela arriscou tudo para avisar David da traição. E agora seria destruída por isso. Vou chamá-la ao auditório principal. Direi que é uma reunião urgente de segurança. Os passos se afastaram. Ana permaneceu no banheiro por mais alguns minutos, tentando recuperar o controle. Suas mãos tremiam. Pensou em Maria, sua irmã doente, que dependia do plano de saúde daquele emprego. Se fosse demitida por justa causa, perderia tudo. O interfone do prédio chiou. Todos os funcionários, por favor, dirijam-se imediatamente ao auditório principal para uma reunião de segurança urgente. Ana respirou fundo, endireitou os ombros e saiu do banheiro. Não importava o que acontecesse. Ela não daria a Leandro o prazer de vê-la quebrar. O auditório estava lotado. Funcionários de todos os setores murmuravam, curiosos com o motivo da convocação. Ana entrou discretamente, manteve a cabeça erguida e ficou próxima à parede do fundo. David estava na primeira fila, ao lado dos executivos. Seus olhares se cruzaram por um breve instante. Ele parecia confuso, como se também não soubesse o motivo da reunião. Leandro subiu ao palco com uma pasta nas mãos. Seu rosto estava sério, quase sombrio. Obrigado por virem com tão pouco aviso. Sua voz ecoou no microfone. Infelizmente, preciso tratar de uma questão extremamente grave envolvendo a segurança da nossa empresa. Um murmúrio nervoso se espalhou pelo auditório. Ontem, descobrimos que documentos confidenciais foram fotografados e removidos dos escritórios executivos. Leandro fez uma pausa dramática. Isso não é apenas uma quebra de contrato. É espionagem corporativa. Ana sentiu o sangue gelar. Ela sabia exatamente o que viria a seguir. Após uma investigação detalhada, identificamos a responsável. Leandro olhou diretamente para ela. Ana Santos, da equipe de limpeza. Por favor, venha até a frente. Todos os olhares se voltaram para Ana, alguns curiosos, outros já julgando. Mesmo com as pernas tremendo, ela caminhou até a frente com dignidade. Senhorita Santos, disse Leandro, agora com voz fria e autoritária. Encontramos fotos de documentos confidenciais no seu celular. Como explica isso? Ana olhou para David. Ele parecia atordoado, em choque. Um conflito evidente em seu rosto. Ana começou, mas Leandro a interrompeu. Além disso, as câmeras mostram você entrando em salas executivas fora do seu horário. Ele abriu a pasta e tirou fotos impressas. Essas imagens foram tiradas na semana passada. As fotos passaram de mão em mão. Quando Davi pegou uma, seu rosto se contorceu em decepção. Senhorita Santos, roubo de propriedade intelectual é crime federal, continuou Leandro aproximando-se. Mas, considerando seu histórico, vamos apenas aplicar demissão por justa causa, sem envolver a polícia. Isso não é justo. Ana finalmente conseguiu falar. Eu estava tentando proteger... Proteger o quê? Leandro cortou. Seus próprios interesses? Ia vender essa informação? Não. Eu estava protegendo o Sr. Miller de... Chega! Leandro bateu no púlpito. Não vou permitir que uma funcionária desonesta manche o nome desta empresa. Ana olhou para David, desesperada. Mas ele permaneceu em silêncio. Segurança, por favor, conduzam a senhorita Santos para fora do prédio. Ela não tem mais permissão para permanecer aqui. David! Ela implorou, enquanto os seguranças se aproximavam. Você sabe que eu estava tentando te ajudar. Você viu as... provas! David se levantou lentamente. Ana acreditou por um momento que ele finalmente tomaria uma atitude, mas ele desviou o olhar. Sinto muito que tenha chegado a isso, Ana, disse ele quase num sussurro. Mas as provas são claras. O coração de Ana se despedaçou. O homem que ela tentou salvar
Estava a abandonando. David, por favor. Sua voz falhou. Você sabe quem eu sou de verdade. Sabe que eu jamais... Basta, senhorita Santos. Leandro desceu do palco com um sorriso cruel. O show acabou. Os seguranças a seguraram, mas ela se desvencilhou com firmeza. Eu sei andar sozinha. Sua voz estava firme novamente, embora as lágrimas escorressem. Ao ser escoltada, ela parou e se virou para David, em voz alta. Quando você descobrir a verdade, lembre-se que teve a chance de fazer o certo hoje, e escolheu não fazer. David fechou os olhos como se suas palavras o ferissem fisicamente. Do lado de fora, um dos seguranças lhe entregou uma caixa com seus pertences. Me desculpe, senhorita Santos, disse o mais velho constrangido. Ordens são ordens. Ana pegou a caixa e caminhou em direção à estação de metrô. Com cada passo, sentia o peso da humilhação, da traição. Mas mais do que isso, carregava a angústia de saber que David estava prestes a cair numa armadilha. E agora, ela não podia mais avisá-lo. No auditório vazio, David permaneceu sentado. Leandro se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. Eu sei que é difícil. David, ela parecia uma boa funcionária. As provas eram muito claras, murmurou David. Exatamente, disse Leandro. Agora podemos focar no que realmente importa, a fusão com a Sterling. David assentiu. Mas dentro dele, algo não se encaixava. A voz de Ana, desesperada, não parava de ecoar. Reagendamos a assinatura para amanhã cedo? Perguntou Leandro. Sem mais atrasos? Sim, amanhã cedo, disse David, levantando-se devagar, com o coração pesado. Enquanto deixava o auditório, David teve a certeza. Havia cometido o maior erro da sua vida. E em algum lugar da cidade, Ana Santos caminhava pelas ruas de Chicago com uma caixa nas mãos e o coração partido, mas ainda determinada a salvar o homem que não conseguiu salvá-la. Notícias. A cirurgia da sua irmã foi totalmente aprovada. O valor necessário já foi integralmente coberto por um fundo de apoio anônimo. A operação está marcada para terça-feira. Ana ficou em silêncio, chocada. Perdão, como assim? Ela perguntou com a voz tremendo. Alguém fez uma doação anônima. Não sabemos quem foi, apenas que pediu para não ser identificado. Mas posso garantir que os fundos estão garantidos e Maria terá acesso à melhor equipe possível. Obrigada. Obrigada mesmo, doutor. Ao desligar, Ana caiu no sofá completamente abalada. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, de alívio, de confusão, de gratidão. Maria apareceu na sala pouco depois. O que foi, mana? A cirurgia? Vai acontecer. Conseguimos. Como assim? Alguém pagou tudo. Um doador anônimo. Maria sorriu emocionada. Deus é bom, não é? Ana não respondeu. Algo dentro dela dizia que aquele anônimo tinha nome, rosto e uma BMW preta estacionada em algum canto da cidade. Enquanto isso, no centro de Chicago, David estava em sua cobertura, olhando para o horizonte. No laptop à sua frente, as duidades. Provas estavam organizadas. E-mails, extratos, gravações, cópias dos documentos forjados. Tudo pronto para ser entregue às autoridades. Mas ainda não era o momento certo. Primeiro, ele precisava limpar o nome de Ana publicamente. Só depois ele denunciaria Leandro e Sofia. Na manhã seguinte, Dave convocou uma reunião extraordinária com o conselho da empresa. Diante de todos, incluindo Leandro, ele anunciou: antes de qualquer decisão sobre fusões ou reestruturações, há algo que preciso esclarecer. Ontem recebi provas incontestáveis de uma conspiração para fraudar essa empresa. E mais, uma funcionária que tentou alertar sobre isso foi injustamente demitida. Isso acaba hoje. Ele conectou o laptop ao telão e começou a exibir tudo. Os e-mails, os áudios, os registros bancários. Leandro ficou pálido. Sofia, visivelmente abalada. O conselho, atônito. Quando tudo terminou, David olhou diretamente para Leandro. A partir de agora, você está suspenso de todas as suas funções, sujeito à investigação.
A polícia será notificada. E quanto à senhorita Sofia, seu nome será entregue ao Ministério Público junto com as provas de coautoria. Enquanto seguranças escoltavam os dois para fora da sala, um dos membros do conselho perguntou: "E quanto à funcionária demitida?" "Ela se chama Ana Santos", respondeu David firme. "E a partir de hoje será reintegrada, com um pedido formal de desculpas, e uma promoção se aceitar." No mesmo dia, às 16 horas, Ana estava voltando do supermercado quando o telefone tocou. "Senhorita Santos, aqui é Lisa, da central de RH da Miller Enterprises. O senhor David Miller pediu que entrássemos em contato. Seu contrato foi reativado com efeito imediato. E mais, ele solicitou que assumisse um cargo na ouvidoria corporativa, onde seu senso de ética poderá ser útil para evitar novos escândalos. Se aceitar, seu novo salário será o triplo do anterior." Ana ficou imóvel por alguns segundos. "Eu preciso pensar." "Claro, mas ele pediu que você soubesse. Não é caridade. É justiça." Horas depois, David recebeu uma mensagem. "Aceito o cargo, mas não espere que eu confie em você tão cedo. Ana." David sorriu. Era um começo. Notícia sobre Maria. O coração de Ana disparou ao ouvir a ligação. Ela... "Está bem?" perguntou sem fôlego. "Está estável, mas tem mais. Fomos aprovados em um programa federal de auxílio médico para casos cardíacos graves. A cirurgia da Maria será totalmente custeada." Ana quase deixou o telefone cair. "Como assim? Nós nunca nos inscrevemos em nenhum programa. Às vezes, os hospitais fazem isso automaticamente para pacientes elegíveis. O que importa é que podemos agendar a cirurgia para a próxima terça-feira." Quando desligou, Ana chorava. Mas dessa vez, de alívio. Correu até o quarto da irmã, onde Maria descansava sob o efeito da medicação. Ana a sacudiu suavemente. "Conseguimos, Maria. A cirurgia vai ser totalmente paga." Maria abriu os olhos devagar, ainda grogue. "Como assim? Um programa do governo. Eles vão arcar com tudo." Ana abraçou a irmã com cuidado. "Você vai ficar bem, Maria. Totalmente." Bem, enquanto isso, David recebeu a confirmação de que sua doação havia sido aprovada. Quando o Dr. Sati Rodrigues ligou para confirmar a cirurgia, David sentiu algo que não sentia há anos, a sensação de fazer o bem sem esperar nada em troca. Mas ainda havia algo que ele queria mais do que tudo: recuperar a confiança de Ana. E, para isso, ele precisaria de um plano completamente diferente. Sábado, Millennium Park. Na sexta à noite, enquanto caminhava pelo Millennium Park, David teve uma ideia. Ana havia mencionado que fazia bicos nos fins de semana para economizar. Talvez ela ainda estivesse fazendo isso, mesmo depois de ser demitida da Miller Technologies. No sábado, David passou o dia inteiro procurando por ela. Visitou cafés, restaurantes, escritórios, qualquer lugar que contratasse faxineiras nos fins de semana, e às 17 horas, finalmente a encontrou. Ana limpava os vidros de um pequeno escritório de contabilidade na North Michigan Avenue. Usava roupas simples e o cabelo preso. Mesmo em meio ao trabalho pesado, havia nela uma dignidade silenciosa que David achava inspiradora. Ele esperou do outro lado da rua até que ela saísse. "Ana!" chamou, aproximando-se com cautela. Ela virou-se surpresa e claramente irritada. "Você está me seguindo agora?" "Não, quer dizer sim, mas não do jeito que você está pensando." David tropeçou nas palavras. "Eu soube da cirurgia da Maria, que foi aprovada por um programa do governo." Ana o encarou, desconfiada. "E daí? Eu tô feliz." "Por vocês. De verdade. Obrigada." Ela começou a andar em direção ao metrô. David a acompanhou. "Ana, posso falar com você? Só 5 minutos." "Sobre o quê?" "Sobre o quanto eu me arrependo, sobre como você estava certa, e sobre como eu quero consertar tudo agora." Ela parou. "David, eu entendo que você se sinta culpado, mas como eu já disse, eu não preciso da sua pena. Não é pena." Ele respirou fundo. "É admiração, respeito e talvez mais." Ana franziu a testa. "Mais?"
Você me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesmo. Sobre lealdade, sobre coragem, sobre fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. David, deixa eu terminar. Ele deu um passo à frente. Você arriscou tudo para me proteger de uma traição. E quando foi minha vez de te defender, eu falhei. Mas isso me ensinou algo sobre quem eu realmente sou e quem eu quero me tornar. Ana ficou em silêncio por um longo momento. E quem você quer ser? Alguém digno da sua coragem. Alguém que não deixa o medo ou a lealdade cega impedi-lo de fazer o certo. O vento gelado de Chicago soprou entre eles. Ana apertou o casaco no corpo. Está frio aqui fora, disse, olhando ao redor. Tem uma cafeteria na esquina. Podemos conversar lá. Na cafeteria, o pequeno café estava quase vazio. Sentaram-se perto da janela, 2 xícaras fumegantes de chocolate quente entre eles. Então, Ana perguntou, mexendo a bebida. O que descobriu sobre Leandro e Sofia? David tirou uma pasta da mochila e a colocou sobre a mesa. Tudo. O plano inteiro. Mostrou a ela os documentos. A empresa de fachada, as transferências bancárias, o contrato falso. Eles planejavam roubar 80% dos meus ativos. Ana folheou os papéis, o olhar se arregalando. Isso é pior do que eu imaginava. E o que vai fazer? Ela perguntou. Expô-los. Publicamente. Na segunda-feira. David se inclinou. Mas preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Você ainda tem as fotos? Originais? As gravações? Preciso das suas provas para completar o caso. Ana ficou pensativa. E depois que eles forem desmascarados? David hesitou. Eu quero que você volte para a empresa. Mas não como faxineira. Como vice-presidente de operações. Ana quase engasgou. Vice-presidente? Você tem conhecimento, experiência e integridade. A empresa precisa de pessoas como você no comando. David, isso é loucura. Eu sou só. Você não... É só nada, ele interrompeu. Você é inteligente, corajosa e honesta. Exatamente o que eu preciso ao meu lado. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Posso pensar. Claro. Mas Ana... David estendeu a mão, quase tocando a dela. Independentemente do que decidir sobre o cargo, eu quero você na minha vida. De algum jeito, Ana olhou a mão dele, depois seus olhos. David, nós somos de mundos muito diferentes. Não. Eu pensava assim, mas não mais. Somos só 2 pessoas que acreditam em fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Luzes de Chicago. Quando saíram da cafeteria, a noite já havia caído. As luzes da cidade brilhavam como estrelas ao redor. David, Ana disse, ao chegarem à entrada do metrô. Obrigada, por hoje, por escutar, por ser diferente do que eu imaginava. E por me dar uma segunda chance, mesmo quando eu achei que não merecia. Ficaram sob os postes de luz, olhando-se. Ana... David se aproximou. Sim? Posso te beijar? Ela hesitou por um instante. E então assentiu. O beijo foi doce, carregado de promessas e novos começos. Isso vai complicar as coisas. Ana sussurrou sorrindo. As melhores coisas da vida sempre complicam, David respondeu. Ela riu e caminhou até as escadas do metrô. Te ligo amanhã. Para revisar o plano de segunda e para falar sobre a gente? E para falar sobre a gente. Confirmou antes de desaparecer escada abaixo. David ficou parado ali, olhando o céu de Chicago. Pela primeira vez em semanas, sentia que tudo ficaria bem. Após tudo o que descobriu sobre Leandro e Sofia, David mal podia acreditar no que via. Na tela do celular, fotos suas, entrando no prédio da Ana em Pilsen, conversando com ela no café e... se beijando na rua. E daí? Disse ele, franzindo a testa. Isso não prova nada errado. Sofia se inclinou para a frente com um sorriso venenoso. Não mesmo. Você usou informações da empresa para encontrar uma ex-funcionária. E, depois,
Usou fundos corporativos para pagar a cirurgia da irmã dela. O chão pareceu se mover sob os pés de David. Como você sabe sobre a doação anônima de $200 mil? Leandro riu debochado. David, você achou mesmo que poderia transferir esse valor sem que eu notasse? Isso não prova nada ilegal, respondeu David, tentando manter a calma. Sofia então tirou uma pasta da bolsa e jogou sobre a mesa. Prova abuso de poder. Prova envolvimento romântico com uma funcionária que tinha acesso a informações sensíveis. E mostra que você tentou influenciar uma testemunha com dinheiro. David folheou os documentos. Contratos falsificados, e-mails forjados, extratos manipulados. Tudo montado para parecer que ele havia beneficiado Ana, em troca de favores. Isso é tudo forjado. Claro que é, disse Leandro se levantando. Mas quem vai acreditar em você? Um CEO que se envolveu com a faxineira e usou dinheiro da empresa para impressioná-la? Vocês não podem fazer isso. Podemos e vamos, disse Sofia. Aproximando-se com frieza, David olhou para os dois. Pessoas que ele um dia amou e confiou. Agora, pareciam dois estranhos perigosos. O que vocês querem? Leandro se sentou, cruzando as pernas com arrogância. Cancele a reunião com o conselho. Destrua todas as provas. Assine o contrato com a Sterling Corporation. E se eu me recusar? Leandro mostrou mais uma foto no celular. Ana e Maria deixando o hospital. Então a senhorita Santos e sua irmãzinha doente vão descobrir o que acontece com quem se mete onde não deve. David sentiu um ódio frio tomar conta do corpo. Se você tocar nelas... Isso não é uma ameaça, David. Uma promessa, disse Leandro frio como gelo. Com uma ligação, ela nunca mais consegue trabalho em Chicago. E a irmã dela? Bem, acidentes acontecem, especialmente com pessoas em saúde frágil. David olhou para Sofia, em busca de um resquício da mulher por quem se apaixonou. Você realmente concorda com isso? Ameaçar inocentes? Ela riu, um riso amargo. Você sempre foi romântico demais, ingênuo. Eu terminei com você porque você sonhava pequeno. Leandro. Ele pensa grande. David sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Você nunca me amou. Eu amava seu potencial, respondeu ela, tocando seu rosto com falsa ternura. Mas Leandro estava disposto a fazer o que fosse preciso. Você não. Leandro se aproximou. Você construiu uma empresa de $500 milhão sendo ético. Imagine o que poderia ter feito se fosse mais flexível. Não quero conquistar nada. Assim. E é por isso que vai perder tudo, disse Sofia impiedosa. David olhou os dois, de mãos dadas, cúmplices no crime. 15 anos de amizade com Leandro. 2 anos de relacionamento com Sofia. Tudo baseado em mentiras. Você tem 1 hora para decidir, disse Leandro. 12:00, ou assina, ou destruímos tudo que você ama. E a Ana, se cooperar, ela e a irmã continuam com suas vidinhas insignificantes, mas se tentar nos enfrentar de novo... Ele deixou a frase morrer, mas a ameaça era clara. Assim que saíram, David caiu na cadeira. O mundo que conhecia havia ruído. Seu telefone tocou. Era Ana. David, estou chegando no prédio. Está tudo pronto para a reunião? David fechou os olhos. Se dissesse a verdade, colocaria ela e Maria em risco. Mas se mentisse... David, está aí? Estou. Sobre a reunião. Precisamos cancelar. Questões legais. Você está bem? Sua voz está estranha. Estou só cansado. Mudança de planos. Falamos depois. Quando desligou, sentiu-se um covarde. Cena 2. A coragem de Ana estava parada na calçada em frente a Miller Technologies, com a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Naquela noite, não conseguiu dormir. Algo na voz de David, na maneira como ele desviava o olhar. Havia mais ali. Às 21h, ela vestiu roupas discretas, pegou seu celular e voltou ao prédio. Como ex-funcionária da limpeza, ainda lembrava os códigos de acesso do porão, raramente atualizados. Subiu pelas escadas de serviço até o andar executivo. Seu objetivo: descobrir por que David havia mudado de ideia.
No escritório de Leandro, encontrou tudo o que precisava. Gavetas destrancadas, papéis espalhados, sinais de pressa. Tirou fotos dos contratos falsos, dos extratos forjados, dos e-mails manipulados. Mas foi um conjunto de fotos que gelou seu sangue. Ela e Maria saindo do hospital, com anotações aí. Mão, alvo secundário, ponto de pressão. Ana entendeu na hora. Leandro estava chantageando Davi. E ela era a isca. Rapidamente procurou por dispositivos de gravação. Dentro de um porta-canetas, encontrou um pequeno gravador digital. Ao checar os áudios, ouviu dezenas de gravações, incluindo conversas entre Leandro e Sofia planejando cada detalhe da traição. David caminhou até a mesa de Ana, estendendo-lhe um buquê de rosas vermelhas. Eu preciso, disse ele com sinceridade nos olhos. Você salvou minha vida, minha empresa e talvez até minha fé nas pessoas. Ana pegou o buquê com um sorriso suave, visivelmente emocionada. David, eu só fiz o que era certo. Sim, mas mesmo assim você não precisava. E ainda assim fez, mesmo com tudo contra você, ele. Se aproximou um pouco mais, a voz agora mais baixa, quase um sussurro. Você se lembra do que disse naquele dia no palco? Que havíamos nos salvado juntos? Exatamente. E eu queria saber se você gostaria de continuar me salvando. Todos os dias. Ele sorriu sem pressa, mas com o coração aberto. Como minha vice-presidente, como minha parceira, como a mulher da minha vida, Ana respirou fundo, o coração acelerado. David, eu... Não precisa responder agora, interrompeu ele nervoso. Só precisava que soubesse como me sinto. Ela pousou o buquê na mesa, pegou as mãos dele e olhou diretamente em seus olhos. Eu não preciso de tempo, David. Eu sei exatamente o que sinto. Ela sorriu. E sim, eu quero estar ao seu lado. Como vice-presidente, como parceira, como a mulher da sua vida. Ele sorriu aliviado e a puxou para um abraço forte, sincero. Então temos um acordo? Temos. Mas aviso logo, eu exijo igualdade total, disse ela brincando. Com você, sempre, respondeu ele rindo. Eles se beijaram ali mesmo, no centro daquele escritório que semanas antes havia sido palco de traição e ameaça, e que agora testemunhava o renascimento de uma nova era. Do lado de fora, o céu de Chicago estava limpo, o reflexo do sol dançava sobre o lago Michigan. Era uma nova manhã, uma nova chance, narração final, voz de Ana. Eles tentaram nos destruir com mentiras, manipulação e medo. Mas no fim, a verdade venceu. O amor venceu. Porque quando duas pessoas se unem com coragem e propósito, não há traição que resista, e esse é apenas o começo da nossa história. David estendeu as flores com um sorriso terno. Ana, você não salvou só a minha empresa. Você salvou a minha vida. Me ajudou a enxergar o homem que eu realmente quero ser. Ela sorriu, tocada pelas palavras. Você já era um bom homem, David. Só precisava aprender a confiar nos instintos certos. David olhou o relógio e disse: São 17h30. Que tal sairmos daqui? Tenho uma surpresa para você. Trilha leve de suspense e encanto. Dirigiram pelas ruas de Chicago em silêncio, com David mantendo um sorriso misterioso. Ana tentou adivinhar várias vezes para onde iam, mas ele apenas dizia: É surpresa, até que estacionou em frente à praia de North Avenue. O sol de outubro pintava o céu com tons de laranja e rosa sobre o lago Michigan. O que estamos fazendo aqui? Perguntou Ana, curiosa. David parou de andar e a encarou. Lembra da primeira vez que realmente conversamos? Na Copa, quando eu te mostrei as provas? Isso. Você disse que se estivesse mentindo, aquele seria seu último dia na empresa. E eu disse que se ficasse em silêncio e perdesse tudo, nunca me perdoaria. David segurou suas mãos, a voz, agora carregada de emoção. Naquela noite você me mostrou o que é coragem de verdade. O coração de Ana disparou.
Havia algo diferente no olhar dele. Ana, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. A vida inteira achei que sucesso era dinheiro, poder, reconhecimento. Mas quando quase perdi tudo, percebi que nada disso importa sem a pessoa certa ao lado. Então, para a surpresa de Ana, David ajoelhou-se na areia. Ana Santos, você entrou na minha vida como uma faxineira corajosa, se tornou minha salvadora, minha parceira, minha melhor amiga. E o amor da minha vida, Ana levou as mãos à boca. Lágrimas encheram seus olhos. Você me ensinou que o verdadeiro valor de alguém está no caráter, não no cargo. David tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e a abriu, revelando um anel simples, mas elegante, com um diamante cintilando sob o pôr do sol. Eu não consigo imaginar construir um futuro sem você. Ele sorriu. Ana, você quer se casar comigo? Com lágrimas escorrendo, ela respondeu. Sim. David. Sim, é claro que sim. Ele se levantou rapidamente e colocou o anel em seu dedo. Como você sabia o meu tamanho? Perguntei para Maria. David sorriu. Na verdade, pedi a bênção dela primeiro. Disse que você é a pessoa mais importante da vida dela. E que eu precisava prometer cuidar das duas. E o que você prometeu? Que dedicaria minha vida a fazer você feliz. E que nossa família sempre viria em primeiro lugar. Ana o beijou. Intensamente. Ao fundo, as ondas quebravam suavemente na areia e as primeiras estrelas começavam a surgir. Eu te amo, David Miller, sussurrou ela. E eu te amo, futura senhora Ana Miller. Meses depois. Outono em Chicago, as árvores do Millennium Park estavam tingidas em tons dourados e vermelhos. Ana ajustava seu vestido de noiva simples, porém elegante, em frente ao espelho do novo apartamento que dividia com David. Você está absolutamente radiante, disse Maria ao entrar, agora com aparência saudável após uma cirurgia bem-sucedida. No coração. Estou nervosa. Isso é normal, disse Maria, ajeitando o véu da irmã. Você vai se casar com um homem que ama. E entrar para uma linda família. Você merece tudo isso. O Dr. Rodrigues apareceu com os exames mais recentes de Maria. Função cardíaca perfeita. Prognóstico excelente. As irmãs se abraçaram, chorando de alegria. Cena. Conservatório de Lincoln Park, cerimônia. Ana caminhou pelo corredor de vidro entre palmeiras e orquídeas tropicais. Cerca de 50 convidados esperavam. David, ao vê-la, sorriu com aquele olhar que sempre fazia seu coração acelerar. Você está deslumbrante, sussurrou ele. E você está perfeito, respondeu ela emocionada. O reverendo começou a cerimônia, falando sobre amor, coragem e recomeços. Quando chegou a hora dos votos, David falou primeiro. Ana, você entrou na minha vida sussurrando uma verdade que eu não queria ouvir. Me ensinou que a verdadeira força vem da integridade. Prometo ser digno da sua coragem todos os dias. Ana enxugou uma lágrima antes de responder. David, você me mostrou que algumas pessoas realmente mudam, que alguns homens cumprem suas promessas. Prometo estar ao seu lado como parceira, em tudo, na alegria e nas tempestades. Eles trocaram alianças. O beijo selou não só um casamento, mas uma nova era. Recepção, toast e revelação final. Durante a festa, Dawn Roberto fez um brinde ao crescimento da empresa. Em apenas 3 meses sob liderança de Ana, a Miller Technologies cresceu 30% e fechou parcerias valiosas. Marta, do RH, perguntou sorrindo. E agora? O que vem por aí? Ana trocou olhares com David e depois com Maria, que dançava alegremente. Tem uma surpresa que ainda não contamos para ninguém. David franziu o senho curioso. David. Ana pegou a mão dele e a colocou sobre a barriga. Estou grávida. 6 semanas. O salão explodiu em aplausos. David a levantou nos braços, girando de alegria. Cena final. Terraço do hotel. Lua de mel. No topo do hotel, sob as luzes de Chicago, David e Ana estavam abraçados. De faxineira. E CEO, a marido e mulher, agora esperando um filho, disse Ana sorrindo.
Que jornada incrível! A melhor parte, David respondeu beijando sua testa, é que a nossa história está só começando. David? Ana o olhou nos olhos. Obrigada por se tornar o homem que eu sempre soube que você podia ser. Obrigada por nunca desistir de mim. Eles se beijaram sob as estrelas da cidade onde tudo havia começado. Narração final. Voz suave de Ana, toda a história. Tem vilões, quedas e traições, mas também pode ter redenção, amor verdadeiro e novos começos. E essa foi a nossa. Gostou da história de Ana e David? Comenta aqui embaixo. De 0 a 10, que nota você dá para esse final? Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias como essa. Clique aqui na tela e veja mais finais emocionantes como esse.